Bom, boa noite, gente. Meu nome é Tadeusz Musselli. Eu sou um mineiro cariocando aqui no Rio. Vim participar, né, de um projeto de digitalização do MAN, né, do Museu de Arte Moderna. Só para vocês entenderem um pouco o meu contexto, né? Sou artista audiovisual desde 98, mais ou menos, entreguei a idade, né, agora. E trabalhei sempre com processos artísticos com arte e tecnologia. E desenvolvi muitos projetos nessa área, também na parte de gestão de cultura, fazendo eventos, projetos, etc. Fazia um festival em Belo Horizonte que chamava FAD, Festival de Arte Digital, durante 15 anos. E depois, não sei porquê, o Rio de Janeiro sempre me chamou para trabalho. Então, eu desenvolvi... O nosso patrocinador era uma empresa de telecomunicações, e essa empresa de telecomunicações pediu que a gente desenvolvesse uma Bienal de Arte Digital, né? Então, a Bienal de Arte Digital ela é uma bienal para discutir arte, tecnologia e ciência, né? Mas antes disso, só para entender o contexto, então, primeiro eu comecei como artista e desenvolvi meus critérios de curadoria e na gestão cultural e fui procurar a vida acadêmica bem mais tarde, né? Então, fiz um mestrado em artes e estou terminando agora um doutorado em ciência da informação, e é onde a minha tese se encontra com assuntos de blockchain, porque eu discuto a conexão peer-to-peer, né, com o uso de tecnologia blockchain para solucionar problemas de acervo, de coleções de arte e tecnologia. Pelo motivo pelo qual eu vim parar no MAN também. Bom, não que o MAN esteja querendo fazer NFT, não entendam isso, não é nada disso. O MAN puramente era uma questão de digitalização, né? Então eu também presto consultorias para esse tipo de transformar acervos em acervos digitalizados. Bom, então... O que eu queria dizer, assim, para começar um ponto da nossa discussão aqui hoje, para depois a gente cair de boca aqui no trabalho do Gil, que eu acho que é a coisa mais interessante dessa palestra nesse momento, é que os artistas sempre tiveram uma relação muito forte com a indústria, né? Então, se a gente começar... Eu vou saltar a parte de fotografia, ninguém precisa saber disso, todo mundo sabe que a fotografia mudou completamente as relações da arte, né? Mas eu quero ir diretamente para o mundo da arte eletrônica, onde artistas começam a produzir arte com sucata eletrônica ou com lançamentos da indústria eletrônica na época e que eles queriam fazer outras coisas com aquilo. Então, artistas sempre reinventaram, de certa forma, a tecnologia e induziram a tecnologia também para o que poderia vir a ser no futuro. Então, o artista em si, ele é, de certa forma, disruptivo por natureza. E não é que ele acompanha a indústria. A indústria geralmente acompanha os ideais artísticos. Porque o artista ele pensa as coisas de uma maneira ideológica e utópica. Mas algumas utopias chegam, como os processos de blockchain, né? Essa é uma utopia que virou realidade. Então, assim, se a gente pega uma passagem temporal da arte eletrônica para a relação da arte digital, por exemplo, a gente tem um artista brasileiro que chama Eduardo Kac, um pioneiro da arte eletrônica, com trabalhos expostos no mundo inteiro, enfim. Ele, por exemplo, trabalhou com o Minitel, e o Minitel era um computador, né, bastante limitado, e ele só tinha... Ele tinha certas formas, e ele não desenhava certas formas. Eduardo Kac foi e fuçou aquele Minitel de uma maneira que ele modificou aquilo. Depois que ele modificou aquilo, o Minitel passou a adotar, e outros artistas começaram a fazer isso no mundo inteiro. E a indústria começou a copiar isso, essas ideias, esses insights. Então, sobre o novo criativo, na verdade, não tem nada de muito novo, porque, na verdade, o novo está nas pessoas, está no artista. É ele quem cria, é ele que imagina, é ele que projeta algo. E aquilo, de repente, alguém enxerga e fala, opa, a gente pode fazer disso um produto, a gente pode fazer disso um desenvolvimento. Bom, então a relação dos artistas com a indústria é muito forte. Para a gente chegar na blockchain, tem um autor que chama Lev Manovich. Ele trabalha praticamente com análise de dados, informação atualmente, tem um laboratório sensacional. É um dos poucos que teve aberto todos os dados da Google, Facebook, para desenvolver análise visual de dados e produzir arte com isso. Lemanovich ele tem um livro que fala sobre cultura do software.
E a cultura do software modifica completamente as nossas noções sobre sociedade, arte e cultura. Uma empresa responsável por essa modificação nossa, essa modificação imagética de como a gente enxerga as coisas hoje, como a gente se relaciona com a informação não é só mais texto, ainda que a blockchain teve um monte de linguagem de programação, a gente se identifica com imagem, né? Vocês vão ver um trabalho aqui hoje altamente visual, baseado na blockchain, como o Eduardo falou, mas é imagem. Informação hoje é imagem. Então, para a gente chegar nisso, essa cultura do software, ela vem modificando a nossa relação com as coisas, né? O Instagram, que todo mundo tem aí, a gente modificou a nossa forma até de enxergar a imagem quadrada, que era uma imagem retangular. Só para citar um pequeno exemplo. Então, o software modifica a forma como, visualmente, a gente enxerga o mundo. E ele discorre isso no livro dele inteiro. E uma empresa responsável por isso é a Adobe, por exemplo, que basicamente mudou todas as nossas relações de imagem, de visualidade, mas de interação com a imagem. A cultura de software também modificou a forma como a gente interage com as coisas, né? Do mouse ao touch, ao toque, né? A gente tem hoje a questão dos NFTs, por exemplo, sendo vistas através de holografia, que eu nem acho que seja uma tecnologia realmente apropriada para NFTs, mas tá aí. A gente se encanta com essas coisas. E falando de encantamento, outra relação que eu queria trazer aqui hoje é, se a gente vem nessa caminhada, né, de nos envolver cada vez mais com software, com a visualidade, com as imagens, a gente vai caminhando cada vez mais para dentro do digital. E o analógico vai ficando para trás. E o digital no sentido de que a gente hoje discute uma condição que nós estamos vivenciando já há muito tempo uma ideia de sociedade pós-digital. Mas o pós por quê? Porque é um tempo depois do digital? Não, não é um pós-temporal. É um pós onde a gente olha para as crianças hoje e o consumo delas de experiência e relação, o digital é natural. Eu tenho 43 anos hoje. Então eu me considero um híbrido da passagem do analógico para o digital. Mas a relação de arte, entretenimento, econômica, hoje ela é amplamente digital. Principalmente para uma geração que vem daqui para agora. O digital, nesse caso, do pós, é no sentido de que é natural demais. Né? É natural demais para um bebê encostar num vidro e achar que é touch também. Que ele pode movimentar coisas. Então, essa relação do pós-digital implica totalmente no consumo de arte e no valor que a arte passa a ter, nesse sentido de que, em algum momento hoje, a arte contemporânea, se a gente pode dizer assim, arte contemporânea, arte digital, arte tecnológica, tudo é arte contemporânea. Mas a arte contemporânea hoje contém mais digital do que nunca. E tem muito a ver com a relação de que a sociedade vai se naturalizando dentro do digital. E passa a não ser um encantamento. A gente ainda se encanta com luzes piscando e etc. Mas vai vir uma geração aí que esse absurdo que tem ali de um LED vai ser enxergado como uma tecnologia velha, como algo assim, nossa, mas eu não posso ter uma coisa que é móvel, uma tela que é móvel, uma tela que eu manipulo, ela tem que ser rígida, igual essa mesa aqui. Então, essa relação do digital e ele inserido nas coisas de uma maneira como internet das coisas, é a nossa relação com essa sociedade pós-digital, onde a gente assume que essas coisas, telas, bytes, LEDs, trocam informações entre eles e interagem com a gente. Via Wi-Fi, Bluetooth, o que for, via blockchain. Então, essa relação íntima com o digital muda completamente, de novo, a nossa forma de se relacionar com a vida. E aí, o que de fato pode ser considerado como um novo valor criativo? A forma como artistas olham para isso. A forma como artistas propõem uma reflexão sobre o mundo, evidentemente, porque sempre há uma crítica na arte, mas principalmente como a gente pode usar essas coisas de uma maneira diferente. Então, a blockchain que começa sobre um critério financeiro, com base no Bitcoin,
para substituir, possivelmente, moedas governamentais, a blockchain passa a servir artistas que pensam o seguinte: olha, a gente pode usar isso para coletar informações, por exemplo, de um quadro, quantas vezes ele foi exposto em galerias pelo mundo. Uma das possibilidades é que os artistas agora eles podem receber continuamente em sua carreira. Artistas, uma parcela muito pequena, é rico. Artistas, em geral, não são ricos. Mas a blockchain pode alterar isso, de alguma maneira, proporcionando rentabilidade. A maioria, tem uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora exatamente, mas ela diz que a maioria dos artistas que deixaram legados da sua arte, suas famílias morreram pobres. Porque isso foi vendido há muito tempo atrás para colecionadores ou museus. E quadros são negociados hoje por milhões de dólares e essas famílias nunca viram esse dinheiro. Então, a primeira base que eu acho que a blockchain cria como possibilidade é essa alteração. Entre outras, por exemplo, o Eduardo falou mais cedo sobre DAOs, sobre organizações centralizadas autônomas. Artistas locais, vamos pensar no Brasil. No sertão, artistas locais podem se organizar, criar uma economia própria, definir, ligar objetos físicos e digitais a um NFT, que vai certificar aquilo. Ou seja, tirar mediadores de exploração artística e intelectual a favor deles. Esse é um outro critério. E outra possibilidade são as questões das certificações, que isso é óbvio. É a base da blockchain, você poder certificar coisas. Você poder certificar que aquilo é seu, que aquilo é original. Quem é que imaginou, entre os teóricos mais discutidos, que o digital que tinha cópia, e todo mundo comemorou que tinha cópia, você podia ter tantas cópias, hoje a gente define um valor para esse digital que tem cópia. E a gente consegue determinar que o 001 vale mais que o 002. Então, os artistas pegam e modificam isso. Então, a gente tem um exemplo desse projeto do Gil Futurível, nas mãos do Clélio e do Floriano, exatamente diversas matrizes do que a tecnologia pode fazer, mas, principalmente, como artistas podem se apropriar disso, né? De uma maneira disruptiva, porque são por natureza, mas, principalmente, numa ideologia de construção de mercados melhores, de propagação de uma arte que seria impossível na escala que é possível através da blockchain. Então, eu queria convidar, Clélio e Floriano para falarem do projeto Gil Futurível. Queria só dar essa introdução para que os dois fiquem à vontade para poder falar desse projeto incrível. Obrigado.